Paz do Senhor, prezados e amados irmãos, vamos neste momento comentar, estudar um pouco a lição de número 12 da classe dos adultos da nossa escola bíblica dominical. A lição número 12 do dia 18 de junho de 2017 trata do assunto José, o pai terreno de Jesus. Um homem de caráter. O textual está em Mateus 1:24, que diz: E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. A verdade prática nos diz: José, pai de Jesus, nos deixou um exemplo marcante de um caráter humilde, submisso e amoroso. Todos nós conhecemos alguma pessoa na nossa vizinhança, perto da nossa casa, que é aquela pessoa que quando você precisa de um reparo, de um serviço na sua casa, aquela pessoa sempre lhe vem à mente e você recorre a ela. Um serviço de pedreiro, um serviço no telhado, um conserto de encanamento, uma calçada que precisa ser feita, uma correção em alguma área elétrica. Tem pessoas que é o famoso faz tudo. Ajuda muito e é muito útil para a vizinhança e desempenhando assim esse trabalho. E como é útil esse tipo de gente? Eu falo isso porque na minha adolescência, juventude, eu me lembro de pessoas que volta e meia estavam ali na casa de meus pais, onde morávamos, fazendo serviços para o meu pai, pequenas construções, muro e assim por diante. Sempre tinha aquela mesma pessoa, normalmente era sempre o mesmo que ali estava atendendo o meu pai. E era uma pessoa que não cuidava apenas de serviço de pedreiro, ele fazia outras coisas também. Quando nós pensamos em José, a Bíblia diz que ele era carpinteiro. Mas é importante a gente observar que a palavra carpinteiro naqueles dias não se referia unicamente, como nós podemos imaginar, a trabalho com madeira, exclusivamente de madeira. Na verdade, essa palavra, que no grego é a palavra tecton, ela era usada para uma pessoa que desempenhava atividades com madeira, com pedra, com metal e também como um artesão. Essa era a palavra que a nossa tradução traz de carpinteiro. Uma porque as casas naqueles dias eram feitas de pedras, e então ele era como se fosse o nosso pedreiro também nos dias de hoje. José, ele era esse carpinteiro, como eu já disse, que tinha esse leque de materiais com que trabalhava, não restringindo-se apenas à madeira. É interessante, quando a gente fala sobre isso, que nós aprendemos, ou nós vemos na Bíblia, que Jesus é chamado de o filho do carpinteiro. Está escrito em Mateus, capítulo 13, versículo 55. O filho do carpinteiro.
Já em Marcos, capítulo 6, versículo 3, o próprio Jesus é chamado de carpinteiro. Ou seja, entendemos daí que durante o tempo da sua juventude, o tempo que ele passou morando em Nazaré, na casa de José, Maria, ali na família, ele aprendeu o ofício de seu pai adotivo, de José. Porque o próprio Jesus também é chamado de carpinteiro, ou seja, fazia trabalhos com madeira, com pedras, com metais e por aí vai. Jesus aprendeu esse ofício e ficou muito tempo trabalhando, ajudando o próprio José. Então é sobre este homem, o pai terreno de Jesus, que nós estaremos estudando nesta lição de número 12. Já estudamos sobre Maria, a mãe, agora vamos estudar sobre José. O título diz assim: um homem de caráter. Entendendo nós por essa expressão, um homem de bom caráter. Porque alguém pode ter caráter e ser mau, o seu caráter. E todos temos caráter, ou bom ou mau. Então, a expressão um homem de caráter é como nós costumeiramente dizemos com referência a alguém íntegro, correto, completo. Uma vez que a palavra íntegro significa ser completo. A Bíblia diz, na leitura bíblica em classe que nós temos nessa lição, que é Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25, no versículo 19, a Bíblia usa a expressão justo para referir-se a José. Justo. Então José, seu marido, como era justo. Essa mesma palavra, ela foi usada mais 2 vezes no Novo Testamento, referindo-se a outras 2 pessoas. A José de Arimateia, no capítulo 23 de Lucas, versículo 50. Lá, quando Lucas refere-se a José de Arimateia, ele também usa a mesma palavra que Mateus usou para referir-se a José, dizendo que José de Arimateia era justo. E em Atos capítulo 10, versículo 22, Lucas também usa novamente a mesma palavra para referir-se a Cornélio, aquele centurião romano que morava em Cesareia Marítima e foi o primeiro gentil a se converter a Cristo. Todos nós conhecemos bem a história de Cornélio, um homem temente a Deus, que fazia esmolas, que era um homem piedoso, jejuava e orava, e um dia, enquanto ele estava nas suas devoções, ele recebe a visita de um anjo que o manda chamar a Pedro, que naqueles dias estava na cidade de Jope, para que Pedro pudesse então transmitir a ele o que Deus queria falar. E nós conhecemos bem isso, mas o interessante é que Lucas fala que Cornélio era justo, que é a mesma palavra relacionada a José. O versículo 24 deste capítulo 1 de Mateus diz que quando ele despertou do sonho, após receber a orientação do anjo, diz lá que ele fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Então, outra característica que devemos observar em José é que ele era obediente à palavra divina, à palavra de Deus. A disposição em obedecer, porque ele, conforme o próprio texto diz,
no verso 19, como ele era justo, ele não queria infamar a sua noiva, ele pretendia deixá-la secretamente. Deixá-la secretamente. Ou seja, ter ali as testemunhas, o divórcio e poder deixar Maria sem infamar. Agora, ele então tem um sonho, e neste sonho, o anjo do Senhor lhe diz o que estava acontecendo com Maria, que era algo do Espírito Santo. Era algo de Deus. O anjo explica a José para que ele não tomasse aquela atitude de deixar sua esposa. Ele recebe essa orientação e diz o verso 24 que quando ele desperta do sonho, ele fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Ou seja, ele era sensível e obediente à voz divina. Aqui também nós ligamos José novamente com Cornélio. Por quê? Porque Cornélio recebe uma visitação angelical, recebe uma orientação divina através do anjo, e lá no capítulo 10, versículo 33 do livro de Atos dos Apóstolos, está escrito: assim mandei buscar-te imediatamente. Aqui é Cornélio falando com Pedro quando Pedro chegou. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer a nós. Então veja Cornélio, um homem justo, também como o próprio José, recebe a visita do anjo, faz segundo o anjo lhe orienta, busca Pedro, ou manda buscar Pedro. Quando Pedro chega, ele está com o coração disposto, já reuniu ali outras pessoas da sua família, da sua casa, para ouvir tudo que Deus tinha para falar com ele através de Pedro. Veja a mesma disposição em obedecer a orientação divina de José, vemos também em Cornélio. Lembrando que a Bíblia chama os dois homens de justos. E aí nós entramos numa aplicação para a nossa vida, que todo aquele que é justificado pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, e por assim ser, é chamado também de justificado, portanto justo, todos esses ouvem a voz de Deus, estão atentos à orientação divina e seguem esta bendita e maravilhosa orientação. Todo salvo em Cristo Jesus, justificado, ele não tem dificuldade em obedecer a orientação de Deus através da Bíblia Sagrada. Não precisa um anjo vir falar, porque hoje nós temos toda a palavra de Deus em nossas mãos. Para José foi um anjo, para Cornélio um anjo, depois Pedro, mas a disposição do coração daqueles homens justos era atender à voz de Deus. Como a disposição do coração do crente tem que estar para obedecer a Bíblia, a palavra divina de Deus. Ele era um homem, José, esposo de Maria, pai adotivo de Jesus. Ele era da casa e família de Davi. Está escrito em Lucas, capítulo 2, versículo 4. Ele era da casa e família de Davi, portanto, descendente do rei Davi. No próprio texto da leitura bíblica em classe, o verso 20, quando o anjo é enviado no sonho, José tem aquela revelação no sonho,
o anjo diz assim para ele: José, filho de Davi. Então ele era da casa, da família, descendente de Davi. Por isso, o Cristo é descendente também da família de Davi. A linhagem real de Cristo, traçada, a genealogia real, traçada por Mateus, no capítulo 1, apresenta então Jesus como rei, ali apresentada a genealogia do pai adotivo de Jesus, José, que era o homem que legalmente reconheceu o seu filho. Legalmente reconheceu, embora ele sabia que não era filho biológico dele mesmo, com Maria, mas ele sabia da obra do Espírito Santo na vida da sua esposa, e ele cumpriu exatamente o que o Senhor lhe orientou, e ele então legalmente reconheceu a Cristo, a Jesus, e portanto a linhagem, a descendência real de Cristo foi ali confirmada. José, novamente, ele é mencionado na Bíblia, na palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 2, verso 16, quando fala da ocasião da visita dos anjos, ou melhor, dos pastores, a visita dos pastores de Belém, quando foram lá, avisados pelos anjos, acerca do nascimento do Messias que havia ocorrido em Belém. Todos nós nos lembramos que os pastores estavam no campo, na região de Belém, guardando as suas ovelhas durante a noite, quando o anjo apareceu e depois apareceram outros anjos, e anunciaram àqueles pastores que o Cristo havia nascido em Belém. Os pastores então vão até lá, seguindo a orientação do anjo, e encontram lá Maria, José e o menino. Ele está lá no momento da visita do anjo. Temos também José na apresentação de Jesus, em Lucas capítulo 2, versículos 27 e 33, na circuncisão e na apresentação, ele está lá, porque junto com Maria, ele conduz, leva o menino até o templo. A vida de José mudou completamente a partir do momento que sua noiva foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Aquele humilde carpinteiro, aquele artesão, aquele pedreiro, aquele homem que era útil e bem conhecido em Nazaré, que tinha tudo para uma vida pacata e no anonimato, embora fosse de descendência real. Mas nós sabemos que a monarquia já havia sido extinta em Israel há muitos e muitos séculos. Agora, José tem a sua vida transformada, mudada completamente pela ação de Deus. Deus entrou na história daquele homem e a sua vida foi mudada completamente, como aconteceu com todos nós que somos salvos. A partir do momento em que Deus entrou na nossa história, através do Evangelho de seu Filho Jesus Cristo, a nossa vida foi transformada. E nós começamos a ouvir a voz de Deus através da palavra e começamos então uma nova vida. E assim aconteceu com José. Percebemos de forma muito clara como ele era dirigido e orientado através da orientação divina. Em sonhos e até mesmo quando o anjo aparecia para ele e falava com ele. Por exemplo, ele foi orientado pelo anjo do Senhor a fugir para o Egito, Mateus capítulo 2, versículo 13, quando Herodes, o grande, quis matar o recém-nascido rei, ele é orientado para fugir, e ele então vai para o Egito, pega a mãe do menino, o menino, e vai. E é interessante como a provisão de Deus acontece, porque nós sabemos que José não era um homem de recursos, não era um homem em condições financeiras.
E para empreender uma viagem até o Egito, ele dependeria de recursos. Né? Dependeria de recursos. Mas nós temos a narrativa de Mateus, daqueles sábios magos do Oriente, que foram visitar o menino e levaram presentes. Ouro, incenso e mirra. Ouro. Isso, sem dúvida, serviu para as despesas daquela fuga para o Egito. E, inclusive, até para a manutenção deles durante o tempo que ficaram em Belém. Ele foge. Depois, nós temos a orientação dada pelo anjo, através, claro, por direção de Deus, para que ele pegue o menino e volte para a terra de Israel e também para que se estabeleçam na Galileia. Na Galileia. Mateus capítulo 2, versículos 19 a 21, essa orientação também veio para ele. Versículo 22 especifica a morada na Galileia. Veja como foi bonito essa direção de Deus na vida daquele humilde homem. Como foi guiado e dirigido e orientado por Deus. Nós não temos sequer uma palavra de José registrada nas Escrituras Sagradas. Nós não temos uma citação, uma referência sequer de uma fala dele. Temos de Maria, mas de José não temos sequer uma fala. A sua humildade, a sua simplicidade, a sua integridade, o seu bom caráter, o seu temor de Deus prevalece e resplandece. Nós não precisamos das suas palavras registradas, porque para ele basta olharmos para o seu porte, a sua obediência e a sua simplicidade e temor de Deus e disposição, assim como sua esposa teve, em submeter-se à vontade de Deus. Então nós temos Maria, uma serva humilde, temos em José um homem humilde, que Deus formou esse casal para mudar a história do mundo. E usou um casal simples, humilde, mas tementes ao Senhor nosso Deus. Então, com José nós aprendemos uma lição importante, que nós não precisamos falar muito. O que importa, na verdade, é vivermos uma vida reta e justa na presença do Senhor. Que isso agrada a Deus. Lá em Lucas capítulo 2, versículos 41 a 51, nós temos a narrativa de Lucas, quando Jesus tinha 12 anos de idade, e lá José aparece de novo como aquele que está com Maria, outros parentes e outras pessoas, na adoração por ocasião da festa da Páscoa em Jerusalém. Lá está ele, quando até eles retornam, vão voltar depois das celebrações, e Jesus fica no templo. E eles então têm que voltar e encontrar Jesus lá no meio dos doutores, perguntando para eles. José é citado novamente ali. Depois a Bíblia se cala. Podemos entender que ele, no começo do ministério de Cristo, ele ainda estava vivo, mas não sabemos exatamente quando, depois disso, ele faleceu, porque vemos apenas a mãe, os irmãos e até mesmo ao pé da cruz, quando Jesus estava sendo crucificado e para morrer, ali na cruz, Jesus entrega sua mãe aos cuidados de João. Isso era uma prova clara de que José não estava vivo. Então, não existe uma indicação clara de quando ele morreu. Mas pelo fato de Jesus ter sido chamado de filho do carpinteiro, já no início do seu ministério, ainda em Nazaré, que foi no começo, percebe-se, subentende-se que naquele período ele ainda
José estava vivo, mas veio a falecer. Então, ele simplesmente desaparece. Depois daquilo que Deus fez na vida dele, a narrativa bíblica agora não se preocupa mais com ele, os escritores não dão detalhes sobre ele. Claro, porque a ênfase dos escritores era falar sobre Jesus, o ministério de Jesus e as palavras de Cristo. Era a ênfase e era o objetivo dos escritores, mas o fato importante é que, no momento da história de Jesus Cristo, em que José teve a sua participação e foi muito importante, indispensável e foi um canal de Deus, ali estava ele para o tempo certo, para o momento certo, para o trabalho certo que Deus lhe havia dado. O foco era Jesus, mas os instrumentos que Deus usou para que tudo ocorresse na vida de seu filho foram pessoas, e José foi uma delas. E o importante é que quando se focalizou Jesus, José foi focalizado também e o seu trabalho foi bem feito. Aprendemos que nós nunca somos o centro sempre é Jesus. Nós nunca somos o foco sempre é Jesus. Deus trabalha para a glória de si mesmo, a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos canais para o plano de Deus, para o tempo de Deus, para o projeto que Deus tem em nossas vidas. E devemos ficar satisfeitos por aquilo que Deus nos permite participar no reino de seu Filho e na obra que Ele está fazendo na face da terra. E entendermos que o mais importante não é aparecermos e nem desaparecermos. O importante é que no tempo e no plano e no propósito de Deus, ali estejamos nós, humildes, submissos e obedientes, para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, como José cumpriu. Esse José que nós estaremos estudando, você estará estudando no dia 18. Que a lição fala dele como pai de Jesus, fala dele como caráter exemplar, no ponto 2, e fala dele sobre a nobre missão de José, concluindo assim esse estudo sobre esse importante homem, muito simples, humilde, de uma vila isolada no norte de Israel. Um lugar desprezado, a Galiléia dos gentios, mas foi lá que Deus preparou um homem para deixar sobre ele os cuidados do recém-nascido Salvador. E ele cumpriu muito bem o seu trabalho. Foi privilegiado. Foi um servo fiel. Um homem de caráter ilibado e bom. E, sem dúvida, Deus foi glorificado através da vida desse José do Novo Testamento. E quantos Josés, bons exemplos nós temos na Bíblia. Não é verdade? O José do Egito, o José do Novo Testamento. Exemplos de homens de Deus que nós possamos aprender continuadamente com esses homens. Mas entender acima de tudo que eles foram o que foram porque Jesus estava na vida deles. O segredo
é Jesus em nossas vidas. Que Deus continue abençoando a todos nós.